Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos trazer uma mensagem toda especial. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude na divulgação do canal, porque através do nosso canal nós ganhamos almas para o reino de Deus. Plantamos a boa semente, que é a palavra do Senhor. Mas antes de eu ir para a mensagem, eu peço: compartilhe os nossos vídeos. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, nos ajude, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, que nós iremos crescer no nome de Jesus. Vamos para a mensagem. João, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. E as duas irmãs mandaram dizer a Jesus. Você vê que tem uma coisa interessante aqui. Ele fala do amor que Maria tinha com o Senhor Jesus, que enxugou, lavou os pés de Jesus com seus cabelos. Você vê, o que está ressaltando aqui é algo tremendo. Fala do amor. É importante nós vivermos em amor. Se a pessoa não tiver amor, ela nunca vai se aproximar de Deus. Porque Deus, ele age através do amor, da misericórdia, do perdão. A felicidade, a verdadeira felicidade está em amar. Então, a gente tem que lutar para ser feliz, se esforçar para amar. E amar, ninguém é obrigado a amar. O amor, a pessoa que ama, ela escolhe amar. E quando a gente escolhe amar, a gente escolhe viver uma vida feliz. Continuando. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo está doente. Olha que coisa tremenda aqui. Você vê que Lázaro era amigo de Jesus. Ele era amigo de Deus. Você vê que a amizade, por exemplo, os verdadeiros amigos fazem tudo para ajudar. Você vê que Lázaro era amigo de Jesus. Você vê que quando você tem uma amizade, você conversa de tudo. Você tem uma intimidade. Por exemplo, com um amigo, você se abre para o amigo. Você conversa com o amigo. Sabe, nós precisamos ter a amizade. A pessoa que não tem amigo, ela mostra que não tem amor. Então a gente precisa ter amigo, ter amizades, para que a gente venha viver uma vida feliz. E Lázaro aqui era amigo de Jesus. Você vê que a importância da gente ser amigo de Deus. E como é que eu me torno amigo de Deus? Quando eu faço a vontade do meu amigo. Quando eu obedeço a Deus. Quando eu faço as coisas para agradar. Aí continuando, repetindo. Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Você vê que tem uma coisa interessante aqui. Jesus já está usando da fé.
usando da fé. Que o resultado final daquilo dali não vai ser a morte. Você vê a importância da gente fazer uso da fé. Quando você vê que alguma coisa ruim está acontecendo, você já tem que declarar coisas boas, que não vai acontecer. Por exemplo, quando o familiar sai de casa, você já tem que determinar que ele já vai voltar, no nome de Jesus, que vai correr tudo bem. E isso está acontecendo, continuando, isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: mestre, faz tanto tempo que o povo lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar. Você vê que os discípulos já estavam com medo de morrer. Você vê que a gente tem que lutar com esse sentimento. Você não pode se entregar a sentimentos de morte. Você tem que rejeitar. E Jesus, não. Nós vamos voltar sim. Respondeu Jesus: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Olha só, mais uma vez Jesus usando a fé, determinando a importância da gente usar a fé. Eu vou lá acordá-lo. Eu vou lá ressuscitá-lo. Jesus nos ensinando a usar a fé. Por isso que a gente tem que falar de fé. A gente não tem que ficar falando do problema. A gente tem que falar que vai resolver o problema. A gente tem que bater na mesma tecla, dizendo que vai resolver o problema. A gente não pode se entregar. Por exemplo, a pessoa está doente, ela tem que começar a falar que ela já vai ficar curada, que ela usa o nome de Jesus, que ela vai ficar curada no nome de Jesus. Você tem que falar, você tem que agir. Porque a palavra há poder. E Jesus aqui, ele está nos ensinando. Você vê que é o segundo momento que Jesus fala que vai curá-lo, que vai resolver. Então é a importância da gente falar. E infelizmente tem muita gente falando besteira, falando da doença, falando do problema, fazendo fofoca, falando coisas que não vai trazer benefício nenhum para a vida dela. Porque se você quer viver uma vida feliz, você tem que aprender a falar coisas boas. Porque se você não falar coisas boas, você vai trazer para a sua vida maldição. Você vai sofrer. E essa não é a vontade de Deus. Voltando aqui. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Olha só, você vê que eles não estavam entendendo. O dormindo aqui é a morte. Que Lázaro ia morrer e Jesus ia ressuscitar ele. Não estava falando do sono natural. Continuando, e disseram eles, mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que estavam falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Você vê que Jesus aqui, ó, ele teve a visão do que tinha acontecido com Lázaro. Você vê que em alguns momentos na vida cristã, Deus vai revelar o que está acontecendo ao seu coração. E você tem que estar atento. Às vezes é alguém tramando contra você.
Às vezes uma situação que vai botar em você numa situação de perigo. Por exemplo, teve uma cantora famosa, eu gospel, que Deus falou no coração dela, não entra aí. Ela tinha acabado de fazer um show numa igreja, ter louvado numa igreja, e aí chamaram ela para entrar numa sala na igreja. E aí Deus falou ao coração dela para ela não ir, não entrar naquela sala. Você vê que tem coisas que a gente tem que estar ligado com Deus para que Deus venha revelar o futuro ou uma visão de alguma situação que está acontecendo. E aí, resumindo a história da cantora, aí ela saiu, entrou no carro e seguiram o carro, deram tiro no carro dela, mas graças a Deus no final Deus deu livramento e não aconteceu nada de mal com ela nem com a equipe dela. Mas Deus deu a ela o quê? Uma visão. Ela estava ligada com Deus. É importante a gente estar ligado com Deus. E Jesus aqui, ele viu que Lázaro tinha morrido. Então Deus está mostrando aqui situações que aconteceram e que pode acontecer com a gente também, de você ter uma visão, de Deus falar algo que vai acontecer no futuro, porque isso acontece. Por exemplo, o sonho. Por exemplo, Faraó teve um sonho que ia ter 7 anos de fome e depois primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Que nos 7 anos de fartura era para guardar comida, para poder sobreviver nos 7 anos de fome. Então, Deus, ele revela para quem está ligado com ele, para quem tem uma vida com Deus. E a gente percebe isso nesse texto. Continuando. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também morrer com o mestre? Você vê que tem sempre alguém para dar para trás, para falar alguma coisa negativa. Foi o que aconteceu aqui com o discípulo, com Tomé. Nós vamos morrer também? A pessoa já pensa no pior. Você tem que se afastar desse tipo de gente. Você não pode dar ouvido a esse tipo de gente que só pensa coisa ruim. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você tem que lutar para realizar. Não se deixar se levar por palavras negativas. Continuando. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado em Betânia. Ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Você vê que Maria, ela ficou decepcionada com Jesus. Por isso que ela ficou sentada em casa. Você vê que as pessoas não entendem o que está acontecendo e acaba se decepcionando. Mas Marta não. Marta foi até Jesus. Marta soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar-se. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, ela ficou decepcionada. Em outras palavras, o Senhor demorou para chegar, por isso que o meu irmão morreu. Mas ela não estava entendendo a grandiosidade e o poder de Jesus. Por isso, não se precipite. Procure entender o momento que você está passando. Tem gente que fica chateada
porque não entende. Tome cuidado com isso. Olha só, mas eu sei que mesmo assim Deus dará tudo que o Senhor pedir. Vou repetir para a gente entender melhor. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. E o seu irmão vai ressuscitar. Disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi se encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Você vê que esse diálogo que aconteceu foi de Jesus com Marta. Eu até fiz a confusão aqui, falei Maria, mas esse diálogo foi com Marta. E depois chegou Maria. Entendeu? Aí continuando. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Marta chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vê que é a mesma coisa que Marta falou no primeiro momento que ela encontrou com Jesus. Jesus viu Maria chorando e viu pessoas que estavam com ele chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. Jesus chorou, olha só, Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, você vê. Continuando, ele curou o cego. Será que não teria feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Você vê que as pessoas criticando. Já curou cego, curou muita gente, não poderia curar o amigo. Você vê que muitas das vezes as pessoas se precipitam no falar. Tome cuidado com isso. Por isso é importante você dominar a sua língua e não se precipitar. E você vê que as pessoas já se precipitando aqui, fazendo julgamento. E aí o que aconteceu? Jesus ficou outra vez muito comovido. E ele foi até o túmulo, e era uma gruta com a pedra colocada na entrada. E ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, está cheirando mal. Já faz 4 dias que foi sepultado. Você vê que aqui Marta já estava querendo atrapalhar. Falar, ó, já 4 dias que já está morto. Em outras palavras, não adianta. E outra coisa que é muito interessante é que Jesus, ele ressuscitou 3 mortos. Primeiro, foi o filho da viúva, que o enterro estava passando e Jesus se encontrou com as pessoas caminhando para o enterro. Ele foi lá e ressuscitou o filho da viúva. Foi um milagre. O outro milagre foi a filha do sacerdote, Jairo. Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. E terceiro,
Jesus ressuscitou Lázaro. Todas as vezes que Jesus se deparou com a morte, ele ressuscitou o morto. Então, aqui, você vê que o Senhor Jesus, ele é o autor da vida. Aí, continuando. Tire a pedra. Marta, o irmão do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois disso gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixam que ele vá. Amém? Olha que coisa tremenda. Uma coisa interessante aqui é o poder da palavra. É o poder da palavra de Jesus. Jesus falou para o morto: vem para fora, Lázaro. E o Senhor Jesus, ele foi bem específico, porque se ele falasse vem para fora, todas as pessoas que tinham morrido ali iam ressuscitar, porque o poder de Deus é infinito. Então Jesus foi específico e falou: Lázaro, vem para fora. Você tem que ser específico na sua oração, no que você quer, e determinar a sua cura, determinar a bênção financeira, a bênção na família, a bênção na vida sentimental. Você tem que ser específico e ser firme, usar a fé, falar da solução do problema. Você vê, vamos recapitular aqui. Lázaro era amigo de Jesus. A importância de você ser amigo de Deus. Outra coisa aqui, Jesus, ele mostrou o que ele iria fazer. Queria acordar Lázaro, queria ressuscitar Lázaro. E aí ele falou também que ia glorificar ao Senhor. E outra coisa muito importante aqui nesse texto, fala do amor. Fala de amizade, fala que Jesus amava Marta, a irmã, e a Lázaro. É importante, se você quer viver uma vida feliz, você tem que viver em amor. E outra coisa interessante aqui é que você vê também os discípulos estavam com medo. Senhor, nós vamos voltar para lá? Eles queriam nos apedrejar, queriam nos matar. Você vê que o diabo usa sempre pessoas para nos colocar medo. E a gente não pode se deixar se levar pelo medo, porque as pessoas queriam, os discípulos aqui queriam colocar medo em Jesus. Você tem que ter um propósito firme, lutar, e não pode se entregar ao medo. Você vê que nesse versículo aqui, Jesus estava ensinando a usar fé. A usar fé. E ele falou bem claro: quem crê em Jesus não vai sofrer a morte eterna, vai viver. Você vê que a nossa fé em Jesus vai além dessa vida aqui. Vai além dessa vida. Então, nós temos que usar a nossa fé para que a gente venha viver uma vida feliz. Você vê outra coisa interessante aqui: Jesus não se conformou com o problema. Ele não se conformou. Se você está passando por lutas, não se conforme com o problema. E você vê também as pessoas aqui criticando. Ele curou cego, curou tanta gente, não poderia ter curado Lázaro, teve que esperar morrer.
Você vê que as pessoas se precipitam no falar e acaba fazendo julgamento precipitado. E aí, essas pessoas aqui quebraram a cara porque viram Lázaro ressuscitado. Então tome muito cuidado, não se precipite nas suas palavras. Não tome atitudes precipitadas, tenha calma, para que você venha tomar as atitudes certas. E você vê que tem sempre gente que dá contra. Você vê que Marta também queria, falando para Jesus, para ele, que já está 4 dias morto, em outras palavras. Deixa isso para lá. A gente se conforma, não, você não tem que se conformar. Você não tem que aceitar palavras de consolo. Mas você tem que fazer uso da fé. Jesus aqui, ele usou da fé. Primeiro ele agradeceu a Deus. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor sempre me ouve. E depois ele usou a fé, falou, vem para fora. Você vê que nós temos que usar a fé através da nossa palavra. Você tem que falar, você tem que proferir, você tem que determinar. Você não pode ficar de boca fechada. A pessoa está passando por problema, está passando por lutas, mas ela fica de boca calada. Não, você tem que reagir, você tem que falar, para que você venha receber a bênção de Deus. Vamos orar agora? Mas antes da gente orar, eu peço para você, pegue lá um pedacinho de pão, que eu vou consagrar o pão. E depois da oração você vai comer desse pão e vai experimentar do poder de Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo medo, todo mal. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai arrancando agora todo pensamento de morte, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora, em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, sai da mente. Espírito maligno, sai da mente agora. Toda perturbação, todo medo, sai. Agora eu te ordeno, em nome de Jesus, todo mal, toda doença, toda tristeza, todo desânimo, toda preguiça, sai. Toda maldição, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. Eu consagro esse pão que é levantado aos céus. Coloca nesse pão, meu Deus, a virtude do teu poder. Que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar de milagres, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Eu tomo posse da minha vitória no nome de Jesus. Amém? Pode comer do pão aí. Coma do pão aí com fé. E receba o milagre, receba a bênção no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.